Oração e Fé. Autor E. M. Burns. Narração Adailton de Jesus. Em um dos estudos dos princípios e do procedimento da oração, de suas atividades e desafios, o primeiro lugar deve necessariamente ser dado à fé. Ela é a qualidade inicial no coração de uma pessoa que se prepara para falar com aquele que não pode ser visto. Ela deve, por causa de sua total falta de esperança, estender mãos de fé. Ela deve crer quando não puder provar. No fim, a oração é simplesmente a fé reivindicando suas prerrogativas naturais mais maravilhosas. A fé tomando posse de sua herança ilimitável. A verdadeira fé é tão verdadeira, firme e perseverante no campo da fé quanto no campo da oração. Além disso, quando a fé deixa de orar, ela deixa de viver. A fé faz o impossível, porque traz Deus para agir por nós e nada é impossível com Deus. Como é grande, sem qualificação ou limitação, o poder da fé. Se a dúvida for banida do coração e a incredulidade se tornar desconhecida ali, o que pedirmos a Deus certamente acontecerá e o crente receberá tudo o que disse, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. A oração projeta a fé sobre Deus e Deus sobre o mundo. Somente Deus pode mover montanhas, mas a fé e a oração podem mover Deus. Em sua maldição sobre a figueira sem fruto, o Senhor demonstrou seu poder. Em seguida, ele passou a declarar que grandes poderes estavam entregues à fé e à oração, não para matar, mas para fazer viver, não para destruir, mas para abençoar. Neste ponto de nosso estudo, voltamo-nos para uma declaração de nosso Senhor que precisa ser enfatizada, pois é a própria pedra fundamental da relação entre fé e oração. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Devemos ponderar bem esta declaração. Crendo, recebereis. Aqui é descrita a fé que realiza, que se apropria, que toma. Esta fé é uma consciência do divino, uma comunhão experimentada, uma certeza realizada. A fé está crescendo ou declinando com o passar dos anos? A fé se mantém firme e forte nestes dias, quando a iniquidade se multiplica e o amor de muitos se esfria? A fé mantém sua influência quando a religião tende a se tornar uma mera formalidade e a impiedade prevalece cada vez mais? A pergunta de nosso Senhor pode, com grande propriedade, ser nossa. Quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Cremos que sim. É nosso dever, em nossa época, cuidar para que a lâmpada da fé esteja em boa ordem e acesa, pois ele virá muito em breve. A fé é o fundamento do caráter cristão e a segurança da alma. Quando Jesus estava prevendo a negação de Pedro e advertindo sobre ela, ele disse ao seu discípulo:
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas capítulo 22, versículo 31. Nosso Senhor estava declarando uma verdade central. Era a fé de Pedro que ele estava procurando preservar, pois ele bem sabia que, quando a fé é quebrada, os fundamentos da vida espiritual se perdem e toda a estrutura da vida espiritual se desvanece. Era a fé de Pedro que precisava ser preservada. Por isso, vemos a preocupação de Cristo pelo bem-estar da alma de seu discípulo e sua determinação em fortalecer a fé de Pedro por sua própria oração totalmente predominante. Em sua segunda epístola, Pedro tem esta ideia em mente, quando fala sobre o crescimento na graça como uma medida de segurança na vida cristã e como implicando em frutificação. Ele disse: reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Neste processo de adição, a fé foi o ponto de partida, a base das outras graças do Espírito. A fé foi o fundamento sobre o qual as outras virtudes deviam ser edificadas. Pedro não ordena a seus leitores que acrescentem as obras, ou os dons, ou as virtudes, mas a fé. Muita coisa depende do ponto de partida correto neste crescimento em graça. Há uma ordem divina da qual Pedro está consciente e, por isso, ele declara que devemos ser diligentes em confirmar nossa vocação e eleição. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, que a eleição é confirmada quando acrescentada à fé, o que, por sua vez, é feito por oração constante e sincera. Assim, a fé é mantida pela oração e cada passo dado neste crescimento de graça em graça é acompanhado pela oração. A fé que cria a oração poderosa é a fé que é centralizada em uma pessoa poderosa. A fé na capacidade de Cristo de fazer e fazer grandemente é a fé que ora grandemente. Deste modo, o leproso se lançou sobre o poder de Cristo. Senhor, se quiseres, clamou, podes purificar-me. Mateus capítulo 8, versículo 2. Neste caso, vemos como a fé é centralizada na capacidade de Cristo fazer e como ela assegurou o poder de curar. Foi a respeito deste ponto exato que Jesus questionou os cegos que foram até ele para serem curados. Creres que eu posso fazer isto? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus capítulo 9, versículos 28 e 29. Foi para inspirar a fé em sua capacidade de fazer que Jesus deixou atrás de si a última, maior afirmação que, em análise final, é um desafio retumbante à fé. Ele disse, toda autoridade, declarou ele, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Novamente, a fé é obediente. Ela age quando ordenada, como fez o oficial que foi até Jesus e cujo filho estava gravemente enfermo. João
capítulo 4, versículo 47. E mais, esta fé age. Como o homem que nasceu cego, ela vai se lavar no tanque de Siloé, que recebe ordem para ir. João capítulo 9, versículos 1 ao 12. Assim como o apóstolo Pedro em Genezaré, ela lança a rede onde Jesus ordena, instantaneamente, sem questionar ou duvidar. Lucas capítulo 5, versículos 1 ao 11. Esta fé prontamente remove a pedra do túmulo de Lázaro. João capítulo 11, versículo 39. Uma fé que ora, cumpre os mandamentos de Deus e faz aquilo que é agradável aos seus olhos. Ela pergunta: que farei, Senhor? Atos capítulo 22, versículo 10. E responde rapidamente: fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. A obediência ajuda a fé e a fé, por sua vez, ajuda a obediência. Fazer a vontade de Deus é essencial à verdadeira fé e a fé é necessária à obediência implícita. No entanto, muito frequentemente, a fé precisa perseverar em paciência diante de Deus e estar preparada para a aparente demora de Deus em responder à oração. A fé não fica abatida quando a oração não é imediatamente honrada. Ela se submete a Deus em sua palavra e deixa que ele leve o tempo que desejar no cumprimento de seus propósitos e na realização de sua obra. Com certeza, há muita demora e longos dias de espera para a verdadeira fé, mas ela aceita as condições. Ela sabe que haverá demora na resposta à oração e considera essa demora como um tempo de provação no qual ela tem o privilégio de mostrar seu vigor e o material rígido de que é feita. O caso de Lázaro foi um exemplo em que houve demora, no qual a fé de duas boas mulheres foi provada ao extremo. Lázaro estava gravemente enfermo e suas irmãs mandaram chamar Jesus. Entretanto, sem nenhuma razão conhecida, Nosso Senhor demorou a socorrer seu amigo enfermo. O pedido era urgente e tocante. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. João capítulo 11, versículo 3. Mas o mestre não se comoveu com isso e o pedido sincero das mulheres pareceu cair em ouvidos surdos. Que prova para a fé! Além disso, a lentidão de Nosso Senhor pareceu produzir uma desgraça incorrigível. Enquanto Jesus demorava, Lázaro morreu. Mas a demora de Jesus foi realizada em favor de um bem maior. Finalmente, ele foi para a casa de Lázaro em Betânia. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. João capítulo 11, versículos 14 e 15. Não tema, crente tentado e provado. Jesus virá. Se houver paciência e a fé se mantiver firme, sua demora servirá para fazer com que sua vinda seja mais ricamente abençoada. Continue orando, continue esperando, você não pode desistir. Se Cristo demorar, espere por ele. Em seu próprio momento oportuno, ele virá e não tardará. Geralmente, a demora é o teste e a força da fé. Quanta paciência é necessária quando chegam esses momentos de provação. No entanto, a fé se fortalece esperando e orando. A paciência aperfeiçoa sua obra na escola da demora. Em alguns casos, a demora pertence à própria essência da oração. Deus tem que fazer muitas
coisas antes de dar a resposta final, coisas que são essenciais para o benefício permanente daquele que está buscando o favor de suas mãos.